Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Eletromagnetismo Clássico. Essa é a aula 1.2, onde nós falaremos sobre os vetores posição, deslocamento e separação. Bom, como a gente já viu, os fundamentos do eletromagnetismo são baseados nas quatro equações de Maxwell. Porém, antes da gente começar a estudar essas equações de forma mais aprofundada, a gente precisa adquirir uma base matemática sólida. Dessa forma, a gente precisa estudar algumas identidades vetoriais, bem como as relações envolvendo operadores vetoriais, como os operadores gradiente, divergente, rotacional e laplaciano. Então, nessa disciplina, a gente vai se restringir à visualização mais simples de um vetor através de uma representação por uma reta, ou por uma seta, no caso, né? E nessa seta a gente tem naturalmente inclusos o seu módulo, a sua direção e o seu sentido. Então, nessa primeira parte dessa disciplina, a gente vai focar na análise vetorial, que vai ser necessária mais para frente, quando a gente começar a falar sobre as grandezas do eletromagnetismo propriamente ditas. Então, vamos lá. Bom, então, vamos iniciar aqui nossa aula falando sobre vetores, né? Vocês já devem conhecer o conceito de vetores, já devem ter utilizado bastante no curso de física esse conceito de vetores. E o termo vetor, ele é muito utilizado por cientistas para descrever ou indicar alguns tipos de quantidades. Quais tipos de quantidades? Por exemplo, a gente tem a posição, que é um vetor. A gente tem o deslocamento, também é um vetor. Deslocamento. Nós temos outras grandezas como velocidade, é um vetor. Velocidade. A aceleração também é uma grandeza vetorial. A força também é um vetor. Então aqui nós temos alguns exemplos de grandezas que a gente diz que são grandezas vetoriais. O que é que essas grandezas têm em comum? Bom, essas grandezas têm algumas coisas em comum e por isso que a gente chama elas de vetores. Essas coisas são, todas essas grandezas que eu elenquei aqui, elas possuem módulo ou comprimento, módulo ou comprimento, elas possuem direção e elas possuem sentido. Então, essas são as três coisas basicamente que definem um vetor. Um vetor ele precisa ter módulo ou comprimento, ele precisa ter direção e ele precisa ter sentido. Vamos supor, por exemplo, uma partícula e essa partícula está localizada em um certo ponto do espaço, tá? Então eu vou chamar esse ponto do espaço. Digamos que eu tenho aqui um ponto no espaço. Esse aqui vai ser o ponto B. O ponto B é o ponto onde a partícula está localizada. Esse ponto B, digamos que ele está a uma certa distância de um ponto de referência. E esse ponto de referência eu posso chamá-lo de ponto A. Então temos aqui o ponto B, que está a uma certa distância de um ponto A. A gente pode representar um vetor posição do ponto B em relação a A utilizando um vetor. Então vamos fazer isso. Nós podemos dizer que aqui a gente tem um vetor e essa é a representação usual, né, de vetor, uma seta. Esse vetor aqui, digamos que é o vetor R. Então isso é o que a gente chama de vetor posição. Eu estou tomando um ponto como referência, no caso o ponto A, e tomando o ponto A como referência, o vetor posição do ponto B é esse que está descrito aqui na imagem. Então, um vetor ele tem que ter módulo, né? Então, o módulo desse vetor é o tamanho dele, daí que a gente chama módulo ou comprimento. Então, isso aqui é o módulo do vetor ou comprimento. E a direção e o sentido, que são as outras duas grandezas que um vetor tem que ter, essas duas grandezas, né, essas duas características, melhor dizendo, do vetor, elas são dadas por esse ângulo aqui, por exemplo, em relação à horizontal,
esse ângulo que eu vou chamar de ângulo alfa, tá? Então, o ângulo alfa ele vai especificar tanto a direção quanto o sentido do vetor. E um vetor ele é uma grandeza física que a gente pode fazer também operações com os vetores. Só que a maneira como a gente normalmente calcula as coisas utilizando vetor necessita da introdução de um sistema de coordenadas. Então eu tenho que representar esse vetor agora, eu vou representá-lo utilizando um sistema de coordenadas. E aí, essa representação vai ficar da seguinte forma. Aqui a gente tem um sistema de coordenadas. Vamos começar com um sistema de coordenadas mais simples, que é o sistema de coordenadas cartesianos, tá? Então aqui eu tenho o eixo x, aqui o eixo y e aqui o eixo z. E eu vou representar o meu vetor agora utilizando esse sistema de coordenadas. Então vamos lá. Então eu tinha uma partícula que estava localizada em um certo ponto, né? Então eu vou representar aqui essa partícula. Então digamos que aqui está a minha partícula, que ela está em um certo ponto aqui, localizada em um certo ponto do espaço. Então eu posso representar a posição dessa partícula utilizando um vetor, né? Então aqui está o vetor, deixa eu fazer aqui de outra cor. Aqui está o vetor R, que representa a posição dessa partícula. Bom, temos o vetor R que vai representar aqui a posição da partícula, né? Bom, esse ponto aqui, ele é um ponto que tem coordenadas x, y e z, ou seja, eu posso decompor aqui esse vetor R. Esse vetor R ele vai ter componentes em x, vai ter componentes em y e vai ter também componentes em z. Então aqui a gente vai ter, ele vai ter um certo valor em x, uma componente em x, um certo valor, uma certa componente em y e uma certa componente aqui em z também. Além disso, a gente também pode representar os vetores unitários, ou versores, que apontam na direção dos eixos. Então eu tenho o versor que aponta aqui na direção do eixo Z, tenho um versor que aponta na direção do eixo X, e esse versor, a gente representa o versor X, no caso, é X chapéu, o Z é Z chapéu, né? Isso aqui, lembre-se que isso aqui são vetores unitários, né, no caso. E aqui também eu tenho um Y, que é o Y chapéu. Bom, então a gente pode representar o vetor R em termos das suas componentes ao longo do eixo de coordenadas e em termos também desses vetores unitários. Então como é que vai ficar essa representação? Vamos lá. Portanto, o vetor R ele vai ser representado assim, ó. R ele é a componente x mais a componente y mais a componente z. Então é assim que eu represento as suas componentes. E como é que ficam os vetores unitários, né? Os vetores unitários são definidos da seguinte forma. O vetor unitário x, ele é o vetor x dividido pelo módulo de x. O vetor unitário y, ele é o vetor y dividido pelo módulo de y. E o vetor unitário z, ele é o vetor z dividido pelo módulo de z. Tá? Além disso, outra característica que esses vetores unitários têm é que o módulo deles, módulo do vetor unitário x, é igual ao módulo do vetor unitário y, que é igual ao módulo do vetor unitário z, que é igual a 1. Outra coisa, lembre-se que esses vetores aqui, né, eles são perpendiculares entre si. Então, o vetor unitário x faz 90 graus com o vetor unitário y e com o vetor unitário z, da mesma forma que y faz com x e com z 90 graus também. Tá? Então, eles são perpendiculares entre si. Dessa forma, a gente também pode escrever aqui o módulo
do vetor R, e aí o módulo de R, que eu posso representar de duas formas, tá? Eu posso representar ou assim, módulo de R, ou simplesmente o R sem a setinha em cima. Então esse módulo ele vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Tá? Isso aqui talvez seja mais simples quando você imagina no caso bidimensional. Né? No caso bidimensional, a gente tem um triângulo retângulo, aí o vetor R ele é a hipotenusa, então isso aqui se resume ao teorema de Pitágoras. No caso de 3 dimensões, você tem que acrescentar aqui dentro da raiz um termo a mais, que no caso é a componente z elevada ao quadrado. Tá? Além disso, a direção desse vetor R ela também é nos dada por um vetor unitário. Então eu posso representar aqui a direção de R por um vetor unitário. Então R ele aponta para cá, né? Isso aqui é a direção que o vetor R está apontando. Então eu posso chamar isso aqui, vou chamar isso aqui de vetor unitário R. E aí como é que eu represento esse vetor unitário? Bom, então o vetor unitário, da mesma forma que o vetor unitário x, o y e o z, o vetor unitário R ele vai ser igual ao vetor R dividido pelo módulo de R. Tá? Ou seja, isso aqui vai ser igual. O vetor R, ele é o que, né? Está ali em cima. Ele é x na direção x, mais y na direção y, mais z na direção z. Então vai ser isso aqui, dividido pelo módulo dele, que está aqui embaixo, né? O módulo dele, ó, que está aqui. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, esse aqui é o vetor unitário R. E assim como os outros vetores, né, o módulo de R, módulo do vetor unitário, aliás, R, também é igual a 1. Tá? Bom, então aqui a gente já falou sobre o vetor posição R, já falou sobre para onde é que ele aponta, né? Que é dado, no caso, pelo vetor unitário, a direção onde ele está apontando, é dada pelo vetor unitário. Vamos falar agora sobre o vetor deslocamento. Então, o que é o vetor deslocamento? Vamos representar aqui novamente nosso eixo, tá? Então, eu tenho aqui o sistema de coordenadas, no caso. Eu tenho o sistema de coordenadas x, y, z, sistema de coordenadas cartesiano. Então, aqui é x, y e z, nosso sistema de coordenadas. E digamos que a gente tem um certo vetor unitário. Ou eu tenho uma certa partícula que está numa posição aqui. Então aqui está a minha partícula, em uma certa posição. Eu tenho um vetor R, que é o vetor posição dessa partícula. Isso aqui é o vetor R. Tá? E vamos dizer que essa partícula ela sofre um deslocamento. Então essa partícula, vamos dizer que ela andou um pouquinho, tá? Então ela se movimentou, ela veio um pouquinho para cá, ó. Digamos. Então a partícula se movimentou, vamos desenhar aqui ela na nova posição. Aqui está a partícula na sua nova posição, né? Movimentou um pouquinho. Esse deslocamento que ela teve, vamos chamar ele de dl. Tá? Então foi, digamos que esse deslocamento seja muito pequeno. Então houve aqui um deslocamento infinitesimal, que a gente está chamando de dl. Esse deslocamento, né, o que é que ele significa? Significa que a partícula, antes ela estava aqui em uma posição onde ela tinha coordenadas x, y e z, e agora ela foi para outra posição, onde ela tem coordenadas x mais dx, y mais dy e z mais dz. Né? Ou seja, ela se movimentou um pouquinho na direção x, um pouquinho na direção y, um pouquinho na direção z,
e foi parar nessa nova posição aqui. Como é que a gente define, então, esse deslocamento infinitesimal, né? Esse vetor deslocamento infinitesimal? Então, a gente vai definir esse vetor deslocamento da seguinte forma. dl, que é o vetor deslocamento infinitesimal, ele vai ser igual ao deslocamento em x, na direção x, mais o deslocamento em y, na direção y, mais o deslocamento em z, na direção z. Tá? Então, esse aqui é o vetor deslocamento infinitesimal. Isso aqui em coordenadas cartesianas. Tá? Quando a gente estiver vendo outros tipos de coordenadas, a gente vai ver que esse vetor ele vai mudar um pouco. Bom, feito isso aqui, muitas vezes no eletromagnetismo a gente vai se deparar com problemas que envolvem dois pontos. Um ponto que a gente pode chamar de ponto-fonte, por exemplo, você coloca uma carga elétrica em um ponto. Então esse ponto a gente geralmente pode chamar de ponto-fonte, onde essa carga está localizada, e um ponto de observação, onde a gente vai ver a influência que essa carga tem. Então vou de novo aqui desenhar o meu sistema de coordenadas. X, Y e Z, tá? E digamos que eu tenho uma carga elétrica aqui em uma certa posição. Aqui está a minha carga elétrica. Isso aqui é a minha carga elétrica. Está em uma certa posição aqui, né? Lembre-se, eu posso representar a posição dela por um vetor. Então eu vou chamar esse vetor, que representa a posição dela, esse vetor eu vou chamar de R'. Tá? Então esse é o vetor R'. E essa carga ela está localizada no que a gente vai chamar de... Deixa eu fazer aqui de outra cor. Ela está localizada aqui numa posição que a gente vai chamar de ponto-fonte. Tá? Então eu coloquei a carga ali no ponto-fonte. Por que ponto-fonte? Porque é dessa carga que vai ser gerada a influência que a gente vai observar. Tá? Por isso que a gente chama de ponto-fonte. Então a carga está localizada nesse ponto-fonte e a gente tem um outro ponto de observação. Eu tenho aqui um certo ponto de observação. Posso chamar esse ponto de ponto P. Esse aqui, portanto, deixa eu fazer um pouquinho mais distante aqui. Esse aqui, portanto, é o ponto de observação. Ou seja, é nesse ponto que a gente vai avaliar a influência dessa carga, tá? Essa carga que eu coloquei ali. Então, o ponto de observação, como é um ponto no espaço, a gente também pode representar ele por um vetor. Como é que a gente representa esse vetor? Vamos lá. Então, esse aqui é o ponto fonte. O vetor posição, no caso, né, do ponto fonte. Vetor posição do ponto fonte. Certo? É nesse ponto que a gente está querendo analisar a influência da carga. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com situações assim. Quando acontecer isso, né? Isso acontece quando a carga ela está num ponto que não na origem do sistema de coordenadas. Vocês provavelmente, quando estudaram pela primeira vez essa parte do eletromagnetismo, né, nas disciplinas de física básica, vocês sempre colocavam esse ponto-fonte no centro do sistema de coordenadas. Agora a gente vai analisar um caso mais geral, é quando o ponto-fonte está fora do sistema de coordenadas, que é esse caso que eu estou mostrando aqui, tá? Então, nesses casos, é mais simples você adotar um outro vetor, que é o vetor separação. Então, eu não vou adotar não vou trabalhar nem com o vetor R', que é o vetor posição do ponto-fonte, nem com o vetor R, que é o vetor posição do ponto de observação. Vou trabalhar aqui com um outro vetor, que é esse vetor aqui que eu vou desenhar, tá? Então vamos lá. Esse vetor é o vetor separação, é esse vetor aqui que vai do ponto fonte
até a posição do ponto de observação, certo? E para diferenciar, eu vou utilizar aqui um símbolo que é um R escrito de uma forma diferente. Então esse aqui, esse R escrito dessa forma, representa o vetor separação. Vetor separação, tá? De modo que o módulo desse vetor separação, ele é justamente a distância, né, aqui entre o ponto fonte e o ponto de observação. Então esse vetor separação ele vai ser muito importante para a gente vai estudar bastante aplicações que envolvem esse vetor separação. Vamos então definir esse vetor. O vetor separação ele é, portanto, o vetor R menos o vetor R', tá? E aqui, ó, é muito importante que vocês diferenciem bem esses três vetores, certo? Eu tenho o vetor R, que é o vetor posição do ponto de observação, esse vetor aqui, né? Eu tenho o vetor R', que é o vetor posição do ponto fonte, esse vetor aqui, e eu tenho o vetor separação, que é esse R aqui, tá? Que é o vetor que mostra aí a distância, né? O módulo dele é a distância entre o ponto fonte e o ponto de observação. Bom, e qual é o módulo desse vetor separação? O módulo do vetor separação é simplesmente o módulo de R menos R'. A gente também tem aqui o versor unitário, né, que aponta na direção do vetor separação, no caso esse vetor aqui. Então esse vetor unitário ele é definido da seguinte forma: o vetor unitário, o vetor separação, tá? Vamos chamar ele de vetor separação unitário. Ele vai ser igual ao vetor R dividido pelo módulo do vetor R. Então isso aqui, no caso, vai ser R menos R'. Deixa eu melhorar aqui. R menos R' dividido pelo módulo de R menos R'. Tá? Agora vamos representar isso em coordenadas cartesianas. O vetor R, então, vetor separação, tá? Vou tentar chamar de vetor separação aqui para não confundir. Vetor separação em coordenadas cartesianas. Ele é x menos x' na direção x mais y, vou apagar aqui, y menos y' na direção y mais z menos z' na direção z. Tá? E o módulo desse vetor, que é o módulo do vetor separação, né? Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. E o vetor unitário, o vetor separação unitário, né? Consequentemente, vetor separação unitário, uma vez que ele é R dividido, o vetor separação dividido pelo módulo do vetor separação, então ele vai ser aquilo que está lá em cima, né? X menos x' na direção x, mais y menos y' na direção y, mais z menos z' na direção z. Isso aqui dividido pela raiz quadrada de x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Tá? Então esse aqui é o vetor separação unitário, definido dessa forma aqui. Tá?
Aqui nós temos o vetor separação em coordenadas cartesianas. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.